Assim, tá rolando um pagode aqui do lado de casa, então vai ter uma musiquinha no fundo do vídeo. Eu acho que o pagode é um estilo de música interessante porque ele é o único que eu vejo que depois que tu escuta uma música, provavelmente tu escutou todas as outras porque são todas iguais. Tipo, é sempre alguém que ama alguém, e eu te amo, sofrência e coisa assim. Tá, tu já sabe, o plano desse programinha é comentar os últimos quadrinhos que eu li. E lembrando que eles são, a maioria, lançamento de banca ou de livraria. E, excepcionalmente dessa vez, o Pickups ele vai ser dividido em duas partes porque é gibi demais, tá? Aí vai ter metade num vídeo e metade no outro. Eu vou começar esse vídeo com um quadrinho que me fez chorar. Sim, Peter Parker, o Espetacular Homem-Aranha, volume 2 da Panini. Eu não sei se você está sabendo disso, mas o Chip Zdarsky, que é o escritor aqui do quadrinho, ele foi indicado ao Eisner, acho que semana passada ou essa semana, justamente por essa última história que foi exatamente a que me fez chorar. Que é basicamente o fim da fase dele no Homem-Aranha. Assim, a última história é de destruir o coração. É um garoto que ele tá fazendo um documentário sobre a vida do Homem-Aranha. Só que ele não tá fazendo aqueles documentários do tipo, Homem-Aranha é uma ameaça ou é um herói. Não, ele tá pegando um lado mais humano do Peter, tipo, entrevistando pessoas. Clássico instantâneo do Homem-Aranha. Isso aqui é muito bonito. Então, procurem ler o volume 2 dessa fase. Na verdade, eu gostaria muito que tu lesse toda a fase do Chip Zdarsky no Homem-Aranha, assim, porque o cara acertou muito. Na verdade, quem não acertou muito foi a Panini, porque eles publicaram primeiro uma parte nas revistas mensais do Homem-Aranha, e aí depois eles resolveram pular para encadernados. Aí saíram esses dois encadernados aqui. O Chip Zdarsky, eu não sei pronunciar muito bem, ele é muito bom, assim, eu tô realmente impressionado, assim, eu pretendo ler tudo que ele for escrever ao longo da carreira, porque o cara é incrível. Ele consegue trabalhar aquela parte de super-herói, tipo, viagem no tempo, seres de outra dimensão, futuros alternativos, essas coisas bem super-heróicas, mas ele não esquece a parte da emoção. Só pra vocês terem uma ideia, ele pegou essa irmã do Peter, que vem de uma graphic novel bem ruim do Homem-Aranha, e eu comecei a gostar da personagem. Eu detestava, assim, eu achava ela super sem graça. Também foi legal que ele trabalhou a relação entre o Peter Parker e o JJ Jameson. Agora, tá, pequeno spoiler, ele sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha. E aí mais aqui pro final, por exemplo, tu vê o J. Jameson ajudando o Peter, sabe? Por mais estranho que pareça. Em resumo, lê essa fase, sério. De verdade, tu vai te divertir com o que o Zdarsky fez. Sendo que agora, na Marvel, ele tá escrevendo Demolidor. E eu acho que ele tá escrevendo alguma outra coisa legal, mas eu não lembro exatamente. Mas enfim, ele saiu do Homem-Aranha e foi pro Demolidor, então é tipo só os títulos legais assim da Marvel. Tá, ainda falando de quadrinhos que estão concorrendo ao Eisner, tem Gideon Falls, volume 2, da editora Mino. Que eu não sei se tu tá sabendo, mas tem um brindezinho legal. Olha só, tu consegue montar um celeiro negro. Eles mandam uma folha, né? Tu recorta, cola, e aí tu tem tipo um mini celeiro negro pra colocar na tua estante. O meu ficou meio estranho, porque tipo, eu não sou muito habilidoso, mas enfim. É legal que a Mino, ela tá publicando o Gideon Falls no Brasil simultâneo com os Estados Unidos. Então tipo, sai um encadernado lá fora e ele sai por aqui também. E essa série, ela tá bombando lá nos Estados Unidos, tanto é que também tá concorrendo ao Eisner, tipo, tá entre as melhores séries do ano. Basicamente, nesse segundo volume, o Lemire, ele começa a trabalhar o passado dos personagens, sabe? Tu vai conhecer mais sobre o Norton, mais sobre o próprio padre, e aí ele também revela um pouquinho mais sobre o que é o Celeiro Negro. Mas eu já não tô nem tão afim de saber sobre o Celeiro. Tá mais legal acompanhar a história dos personagens do que do mistério sobrenatural e tudo. O André Sorrentino, ele continua mandando muito bem no desenho. Olha só, tem tipo essa página aqui bonitaça. Ele tem essas páginas duplas mega inventivas assim pra contar a história. E detalhe, tenta reler o volume 1 antes de ler esse aqui, porque tem umas partes assim visuais que elas meio que se correspondem na história. Tá, agora vamos falar do pior quadrinho que eu li esse ano. Sim, acho que nada foi pior que isso. Jean Grey, A Ressurreição da Fênix, né? O retorno de Jean Grey. X-Men Red é muito bom, sabe? Tipo, a volta da Jean Grey, ela formando aquele time e tudo, eu comentei já aqui em vídeo. Mas essa história, que basicamente traz ela de volta, é muito ruim. Ela começa com uma investigação criminal, então parece bom, assim, sabe? Tipo, tem uns corpos flutuando, aí os X-Men vão tentar investigar, mas depois ela segue rumos nada a ver e vai pra lugar nenhum, assim. Esse mês eu também li o Moonshine, mas já tem vídeo aqui no canal, tá? Se você quiser dar uma olhada, é um quadrinho novo da Image que tá saindo pela Mythos. Tá, para tudo. Que quadrinho legal. Eu dei uma lida essa semana no Último Assalto do Daniel Esteves e do Alex Rodrigues, que é um quadrinho nacional que eles enviaram aqui pra casa. Assim, a gente já tá acostumado com histórias de pessoas que são da periferia, aí, tipo, acabam sendo tentadas pelo mundo do crime e acabam fazendo alguma coisa de errado, e, sei lá, o esporte salvando as pessoas. Isso é muito normal, sabe? Não é tão incomum.
O legal do Último Assalto é que a gente vê um personagem que ele já fez a cagada, ele já foi preso e aí ele tá solto. Então é toda uma perspectiva diferente. É um cara que tá tentando se readequar à sociedade. Ele se chama Kevin, na verdade. Ele é um jovem da periferia de São Paulo e ele lutava muito bem boxe antes de ser preso. E quando ele volta, ele acaba também voltando a lutar boxe. E o legal é todo o dilema que o Kevin passa pra tentar convencer as pessoas que ele é uma pessoa legal, sabe? Então, tipo, ele é jovem, ele é negro, ele é um ex-presidiário. Sério, que gibi legal, assim. E tu vai vendo toda a vida do Kevin sendo limitada aos poucos. Ele não tem muita saída, ele não tem muito o que fazer do que voltar pro mundo do crime. E aí, a história do gibi é isso, sabe? É a dúvida sobre, será que o Kevin vai pro lado negro da força? Será que ele vai continuar tentando? Ou até, na verdade, tu te questiona se ele tem alguma opção na vida, sabe? Do que ele acaba passando. Os desenhos são muito bons, assim, e é legal que enquanto o Kevin luta, né, quando ele tá lá no meio das lutas de boxe, vem flashbacks na cabeça dele do que ele fez no passado. Então, aos poucos, tu vai, tipo, montando um quebra-cabeça pra entender por que o Kevin foi preso. E, cara, é um gibi muito emocional, assim. Eu recomendo realmente que tu leia. Não é porque é gibi nacional e eu quero falar bem, não é porque os caras me mandaram, porque é um gibi muito legal, certo? Ah, e só pra constar, o fim. O fim é devastador, assim, é um fim... É uma HQ corajosa, sabe? Ela não passa pano, ela não pega leve. É terrível quando ela termina. E pra terminar a primeira parte desse programinha tem o velho Logan, que eu devo ser tipo o único cara na Terra que lê esse gibi. Porque eu nunca ouço ninguém falando sobre ele. E é muito legal, sabe? É muito bom. Eu tô atualizado com a revista mensal. E agora a gente tá na fase legado, né? Na verdade terminou a fase legado. E é legal que toda essa fase na revista, ela tenta te lembrar de coisas boas. Então, por exemplo, na primeira parte a gente tinha o Wolverine lutando contra ninjas. E foi um arco bom, assim, eu gostei, principalmente porque era o Wolverine indo pra cima, e um monte de ninja, e ele picotando todo mundo. Tinha também ali uma trama de conspiração envolvendo o Samurai de Prata e uma nova droga. Foi legal. Aí a segunda parte eu achei mais legal ainda, que aí o Wolverine ele vai enfrentar um mercenário num lance bem parecido ali com as histórias do Frank Miller no Demolidor, com o Rei do Crime contratando o mercenário pra ir atrás do Wolverine, e aí tem todo o lance de que o Rei do Crime agora ele é prefeito da cidade, então ele tá tentando esconder algumas informações sobre ele que vazaram. É muito legal, eu não esperava gostar tanto da revista, assim. E assim, é impressionante como o Deodato desenhando faz diferença. Na primeira edição aqui, é o Deodato, né? Ele termina um arco, toda aquela primeira parte contra os ninjas, ele desenhando. E o desenho dele é incrível, porque, tipo, cara, é sangue, é ninja pra todo lado, é o Wolverine com as garras, fica muito, muito bom, assim. Depois sai o Deodato, entra um outro desenhista que ainda é bom, sabe? Mas, cara, não dá pra chegar no nível do Deodato, assim, sabe? Pra desenhar gibi de herói, aí lá no último arco vai entrar o Dalibor Tajalik, que tem um desenho feio demais, mas eu acho que a melhor parte da história é quando ele entra, que é justamente essa trama aí do Rei do Crime, de proteger informações, assim. Enfim, se tu tá lendo o velho Logan, eu te imploro que tu comente aqui embaixo, porque eu preciso falar com alguém desse gibi. E acho que pouca gente lê, certo? Eu espero que esse programinha tenha sido legal. Link de tudo que eu comentei tá aqui embaixo, tá? É só tu clicar que tu ajuda um monte. Mas o principal é que tu vá aqui embaixo e fale sobre os gibizinhos. Tu chorou lendo esse último encadernado do Homem-Aranha? Tu acha também que virou um clássico instantâneo, assim, da Marvel? Ah, Vini, mas a Marvel não tem clássicos. Tem sim! Aí, ó, se tu quer um clássico da Marvel, tá aí a última edição do Homem-Aranha. Tchau, tchau. Eu vou indo lá.